Dando sequência ao seu programa Evidência de hoje, nós vamos falar sobre o núcleo imobiliário que se formou em Ivaiporã e também sobre o Dia do Corretor de Imóveis. Eu recebo aqui o André Luiz Zanetti, que é coordenador do núcleo, o Jader Macias Nogueira, que é delegado do Cresce Regional, e também o Paulo Lourenço, que é corretor de imóveis. Então, no último dia 27, no dia 27 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, porque nesse dia, no ano de 1962, foi promulgada a lei que regulamentou a profissão, criando os conselhos COFES e também os CRECES. Para começar, eu começo com o André. Primeiro, agradeço a presença de todos, parabéns pelo Dia dos Corretores de Imóveis. E eu vou começar com o André. André, vamos falar do núcleo, esse núcleo dos corretores de imóveis e das imobiliárias, como ele se formou, com qual objetivo, quando tudo começou. Boa tarde a todos. O núcleo, ele se formou, a gente começou a conversar ano passado, junto lá na CISI, e aí como tem outros núcleos lá na CISI também, a gente teve a ideia de criar o núcleo imobiliário para que ele possa unir, integrar, associar os corretores de imóveis aqui da nossa cidade, primeiramente, e depois de toda a região. A ideia do núcleo é justamente se unir para fazer bons negócios, trocar parcerias, a gente fortalecer a nossa classe, e é isso. E quantas pessoas já estão compondo esse núcleo? Quantas empresas e também corretores? Nós montamos um planejamento estratégico junto com a Associação Comercial, participamos lá com mais ou menos 14 corretores, dentre as imobiliárias envolvidas também. Algumas imobiliárias enviaram também os seus funcionários para que a gente possa agregar as experiências. Então, nós estamos lá hoje com de 12 a 14 corretores. Isso, produção, isso que eu ia pedir, as fotos, Essas fotos são da reunião de vocês. Você acha importante, André, essa união dos corretores, essa união da classe? É muito importante no sentido de que a gente... É a nossa profissão, A nossa profissão de corretor de imóveis. Nós estamos nos reunindo lá na CISI, que nós fazemos a parte do núcleo. E as reuniões são a cada 15 dias, porque a gente está montando no grupo agora, Então... Certo, que bom, Então vocês têm essa reunião de 15 em 15 dias para vocês estarem colocando as ideias, é isso, é assim que vai funcionar daqui para frente. Então sempre se reunindo daí. Com certeza, Isabela, a gente está se reunindo, trocando ideias, trazendo outras pessoas também para apresentar no que a gente pode agregar para a nossa profissão, fazendo parcerias. E gostaria de chamar os amigos corretores, para fazer parte do nosso núcleo. Aproveitando a oportunidade, então, os corretores de imóveis para participarem também. Como que o corretor consegue ter acesso? Tem que ir na CISI, tem que ligar para alguém? Como que é? Hoje, todos os corretores que são inscritos no Cresce da nossa região, eles estão lá no grupo do nosso WhatsApp, E aí, todas as informações que a gente está trocando no grupo, todo mundo está lá recebendo. Inclusive, quando a gente coloca as reuniões, a gente avisa com antecedência o horário da reunião e o tema que vai ser discutido. Que bacana. E agora, falando do conselho, que é o Cresce, que você falou que todos têm que estar com o Cresce, com o conselho ali, eu gostaria que o Jader, que é delegado do Cresce, falasse a importância do Conselho Regional, do Cresce, e como que está hoje aqui na nossa região de Ivaiporã. Boa tarde a todos. O Cresce, ele atua no Cresce Paraná, no Paraná inteiro, que temos mais de 100 mil inscritos aí no nível de Brasil, E em Ivaiporã, hoje, nós temos mais 50 corretores inscritos, e no Vale do Vaí, que pega de Candiabreu até Faxinal, somos uma totalização de mais de 90 corretores inscritos e 20 imobiliárias aí. Olha, que interessante. Então, aqui a gente tem aí 20 imobiliárias e mais de 50 profissionais? Sim. Que bacana. E qual que é a importância, Jader, para o corretor estar inscrito
no Cresce? O corretor, ele transmite a segurança do negócio jurídico, da negociação da imobiliária, desde que seja uma simples locação até uma compra e venda de imóvel. Com o corretor se torna tudo mais juridicamente mais correto e uma segurança jurídica para o comprador e para o vendedor. Então, o diferencial de fazer uma negociação com um corretor que é inscrito no Cresce, um corretor profissional, é essa segurança? Sim, a segurança jurídica que o corretor vai analisar todos os documentos da compra e venda do imóvel que está sendo vendido, e não só do quem está vendendo e quem está comprando o imóvel também, o corretor deve analisar isso daí. Como que o corretor faz para se profissionalizar, aqueles que ainda não são inscritos? O que ele precisa ter, o que ele precisa fazer, qual é o caminho? Ele precisa fazer um curso preparatório, que é a nível de TTI, que chama Técnico de Transação Imobiliária, ou Gestão Imobiliária, que é curso de pós-graduação. Após conclusão disso, dirige a documentação ao Cresce e faça a sua inscrição junto ao Cresce. Chegou uma pergunta do Josias Rodrigues, ele pergunta, uma pessoa que não possui o Cresce não pode intermediar uma compra ou venda de imóvel? Ele pergunta. Isso daí, quando o cara não é inscrito no Cresce, ele se trata de um exercício irregular da profissão, que se caracteriza uma infração penal. Então, você que quer atuar como corretor, faz a coisa certinha, né? Segue Sim. o caminho, o curso de transações imobiliárias. Sim, ou gestão imobiliária. Ou gestão imobiliária. Eu tenho o curso de técnico de transações imobiliárias. Sim. É bem interessante, até para você entender de leis, né? Sim. É muito interessante o curso. Vale a pena fazer a coisa certa, participar do núcleo, como o André falou muito bem colocado, a união da classe, né? Paulo, você que atua também como um corretor de imóveis, eu queria que você falasse como que é o dia a dia dessa profissão. Porque tem gente que acha que o corretor só trabalha quando ele quer, mas não é assim, né, Paulo? Como que é o dia a dia? Tem uma rotina? Fala para nós. A gente precisa... Boa tarde, Isabela, boa tarde, colegas, e a todos os telespectadores. A rotina nossa, como corretor, ela precisa de muita disciplina, porque você precisa atender várias pessoas, vários clientes, correr em cartório, nos imóveis, fazer as visitas. Então, a rotina do corretor de imóveis, a gente até fala que às vezes é 24 horas. É mais até do que o horário comercial. Bem mais, porque tem clientes, Isabela, que às vezes para ele é bom depois das 6. Depois das 6 vai Para ele é bom final de semana. É verdade. E aí o corretor tem que estar disponível. Tem que ser adaptado aí o horário do adaptar ao cliente, exatamente. O que você considera, Paulo, como sendo um grande desafio da profissão de corretor de imóveis? O grande desafio da profissão de imóveis, para mim, eu acho que é mais na área de atualização, a gente chama de marketing digital, das mídias, as tecnologias, né? Porque está vindo muito pesado, a inteligência artificial. Pergunta disso aí. Chegou uma pergunta bem disso aí, olha só. Ó, aqui chegou uma pergunta da Joana, tá? Ela diz assim: como que a tecnologia e as redes sociais pode ajudar ou, entre parênteses, atrapalhar o corretor de imóveis? Ela faz essa pergunta. Joana, obrigada pela sua pergunta, muito inteligente. Fala para nós. Obrigado, Joana. E eu estava falando sobre isso mesmo, que a gente, às vezes, não acompanha a tecnologia. Por exemplo, hoje nós estamos falando de metaverso, de inteligência artificial. Então, se você, corretor profissional, ele não se atualizar, ela acaba te atrapalhando, porque outras pessoas vão usar e vão chegar na frente. Entendeu? Então tem que ficar buscando essas informações. E os clientes hoje também têm essa facilidade, né, de estar ligado às redes sociais, nas novas tecnologias. Então, se o corretor que está lá negociando, ofertando seus imóveis para venda, se ele não se atualizar, ele não consegue chegar nesse público. Olha, que então, super interessante essa pergunta. Muito boa. Muito boa. Chegaram 3 perguntas aqui, olha, eu vou fazer, mas eu vou deixar em aberto, tá? Para a gente atender, porque nosso tempo também está correndo. Ó, o Josias pergunta novamente, uma pessoa que não possui Cresce, não, essa pergunta eu já fiz, cadê? Como identificar se um corretor está apto para exercer a função? Obrigada, Josias, pela sua participação. Como identificar se ele está apto? Quem pode responder? O delegado nosso do Cresce está aqui, poderia falar, mas uma das coisas que a pessoa poderia perguntar para ele se ele é um corretor credenciado, se ele tem o número do Cresce. Perguntar o número. E ele pode checar no site do Cresce se aquela pessoa está cadastrada lá ou não como corretor profissional. Um lugar, então, para checar? Ou já? No site do Cresce Paraná tem um link lá que ele consulta se o corretor é credenciado ou não na qual ele está lidando.
Ah, tem um caminho, então, de checar. Muito boa pergunta também. Agora chegou outra pergunta da Marilza. Ela pergunta assim, pode postar foto da casa que está vendendo na rede social? É proibido? Acho que ela quer dizer assim, se a pessoa pode postar uma foto, por exemplo, de uma residência e falar que está vendendo nas redes sociais. Se ele for o proprietário. Se ele for o proprietário da residência, sim. Ah, entendi. Se for corretor credenciado com o Cresce, pode também? Também pode, desde que ele divulgue o seu número do Cresce. Ah, então já vai responder a outra pergunta também, Marilza. Então, se ele tiver o número do Cresce, pode que ela pergunte se for corretor. Então, se tiver o número do Cresce, pode fazer a postagem, desde que seja o corretor credenciado ou o proprietário. Sim, com o número do Cresce. E uma coisa muito importante, ele tem que ter autorização. Mesmo o corretor, ele precisa da autorização do proprietário, a gente chama de opção de venda, para poder anunciar o imóvel. Não é só porque ele é corretor que ele vai anunciar o imóvel, ele tem que ter autorização. Olha, gente, muitas pessoas, gera muita curiosidade isso. Muitas pessoas participando. Então, mesmo você postando, você sendo um corretor com o número do Cresce, você tem que ter uma autorização do dono do imóvel. Autorizando a você a vender o imóvel, que isso aí é um aspecto de fiscalização do Cresce. Se o cara não tem opção de venda, ele pode ser penalizado. Olha, muito legal isso aí, né? Muitas informações importantes aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Agora, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Aquela pessoa que gostaria de começar na carreira como um corretor de imóveis, aquela pessoa que deseja, tem esse sonho, tem essa vontade. Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa que tem vontade de se tornar um corretor de imóveis? Acho que a pessoa tem que procurar fazer um curso, né? Pode fazer um curso com transações imobiliárias e aí começa a fazer o curso. Hoje tem diversos cursos online. Ele pode fazer o curso, pode procurar tanto a nossa associação quanto as imobiliárias aqui no sentido de fazer um estágio, né? As imobiliárias estão sempre dispostas a fazer. Procura a gente lá no núcleo, a gente conversa com as imobiliárias ou com os amigos corretores também, porque daí ela começa a ter o vínculo na profissão, né? Começa a fazer esse primeiro contato, né? Participa do núcleo, faz um estágio, começa a fazer o relacionamento. Relacionamento é importante nessa profissão? Quem pode falar? O relacionamento é muito importante porque na toa que a gente está criando um núcleo imobiliário para ter um entrosamento entre os corretores e esse entrosamento entre os corretores chamamos de parceiros, entendeu? Olha, que legal. Isso aí. E o corretor de imóvel é gratificante porque você passa a realizar um sonho, muitas vezes, de uma família, de uma pessoa, desde seja da compra do imóvel ou de uma simples locação de um imóvel. Olha, que legal. Você trabalha com sonhos, né? Com sonhos de, às vezes, a vida toda. A pessoa está idealizando e sonhando com aquele imóvel, né? Sim. Agora, para a gente concluir, a mensagem para os outros corretores que estão assistindo aí do Paraná. Vamos lá, Paulo. Olha, colegas que estão nos acompanhando, que vão ver futuramente também, é muito importante participar, estar junto, fazer essa união, essa parceria. Então, eu reforço aqui o convite dos colegas aqui do André, que procurem estar dentro aqui vai para no caso dentro do núcleo imobiliário que foi criado, né, e que a gente só tem a ganhar, porque nós estamos trabalhando com valores altos, né, um valor agregado alto, nós estamos atendendo proprietários, vendedores e mexendo com toda uma documentação legal. Então, e o mercado ele não é muito fácil, né? Sim, então, verdade. Quanto mais união, mais treinamento, mais participação, as parcerias que a gente fala, é bem mais facilitado a venda desse imóvel e a negociação. Ótimo recado, né? Isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Para concluir, alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer, Isabela. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns pelo Dia da Profissão. Como o André falou, vocês realizam sonhos, né? E é gratificante saber que uma pessoa realizou um sonho, né? Através de vocês. Então, parabéns pela profissão de vocês, viu? Obrigado.